Fala, amigos especuladores! Sejam bem-vindos à minha segunda aula do treinamento Bitcoin Pro. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos de criptografia que foram utilizados para conceber o Bitcoin. A criptografia ela sempre foi usada como arma pela humanidade. O objetivo principal dela é proteger informações sensíveis e melhorar a privacidade. Um exemplo disso são as cifras de César, em que o antigo imperador romano ele deslocava as letras e com isso gerava textos que à primeira vista não passavam sentido algum, se você não aplicar a regra de volta. Outro caso também bastante conhecido é a máquina de Enigma, que foi utilizada na Segunda Guerra pelo pai da computação, Alan Turing. Sem ele, a guerra poderia ter finalizado com outro vencedor, o nazismo, e não sabemos o que poderia ser o mundo hoje. A criptografia moderna começou com essa estrutura de chave assimétrica, em que você tem uma chave pública, que é o seu endereço, seu recipiente, e sua chave privada, que é como você acessa o seu recipiente e endereço. Um dos primeiros avanços foi o desenvolvimento do algoritmo RSA, que basicamente ele criptografava e descriptografava textos. Aqui a gente tem os autores. O algoritmo RSA foi um dos primeiros exemplos de criptografia moderna. O RSA evoluiu para o SCDSA, que é o algoritmo de assinatura digital de curvas elípticas. A estrutura de chave pública e privada foi mantida e foi aperfeiçoado a questão do tamanho da chave privada. Como funciona basicamente? Você tem aqui sua chave privada, que no nosso caso é uma sequência de zeros e uns, é um número binário com sequência de zeros e uns. Observo aqui sobre essa terminologia .txt porque nada mais é que blocos de texto. Uma chave privada é isso, não existe miticismo em relação a isso. E uma vez que a gente aplica nesse algoritmo de curva elíptica, a gente consegue gerar uma chave pública a partir da nossa chave privada indecifrável. Para você fazer o caminho inverso é muito complexo e praticamente impossível. Então isso dá uma robustez ao nosso modelo criptográfico. Mas qual é a garantia de que uma chave privada ela é segura? Porque é só um número binário, porque uma pessoa não poderia obter o mesmo número e assim quebrar a minha segurança? Como eu vou garantir que ninguém tem a mesma chave privada que a minha ao utilizar um processo aleatório legítimo? Como jogar uma moeda 256 vezes para cima e anotar cara ou coroa? Esse número binário possui infinitas combinações. Para ficar mais claro, eu fiz uma comparação com a Mega Sena. A probabilidade de uma pessoa hoje ganhar na Mega Sena é de 0,00168%. A gente sabe que ninguém vai conseguir ganhar, mas ninguém deixa também de fazer sua fezinha, mas a gente sabe que é impossível. Comparando com a probabilidade de se obter uma chave privada igual através de um processo aleatório legítimo, fica impossível, a escala, a dimensão é absurdamente maior, o número de opções. Então daqui já dá para a gente ter uma ideia de que realmente é impossível e é assim que se baseia a segurança dessa chave privada. E aqui eu trago o conceito de entropia. O que seria isso? É a quantidade de informação que existe dentro dessa chave privada. Existe uma chave de 256 bits igual a 0 e o primeiro igual a 1. Mas essa chave é de baixa entropia. O que isso quer dizer? Ela não tem aleatoriedade. Você precisa de uma chave com uma sequência alta de zeros e uns. Isso faz a sua chave privada ser resistente, ser mais difícil de ser encontrada chutando ela aleatoriamente. Temos também uma importante função matemática, que é a função hash. Ela tem como objetivo embaralhar a informação. Temos aqui um exemplo das principais propriedades. Uma função hash é determinística, ou seja, uma entrada vai dar sempre uma saída fixa. Irreversível, você não vai conseguir fazer o caminho inverso para encontrar a chave privada da sua chave pública, se ela passar por uma função hash. Resistente a colisões, o que isso quer dizer? A sua entrada vai gerar uma saída final única e a chance disso, de outra chave privada gerar essa mesma saída é zero. Então existe a garantia de que ninguém vai possuir, por sorte, a mesma chave pública que a sua chave privada correspondente. Embora à primeira vista seja diferente, estranho, a gente embaralhar 100% uma palavra, ela é leve, ela não demanda muita força computacional para processar. Então, muito útil na criptografia. Aqui temos exemplos da palavra cachorro, da palavra gato. Vejam que é completamente diferente a função. Quando você aplica a função hash, você obtém palavras totalmente diferentes. Então, mesmo que você combine as palavras cachorro e gato, a função hash final vai ser também muito diferente do resultado das palavras separadas. Outro exemplo é com cachorro, espaço,
vale lembrar aqui que existe esse espaço e ele influencia na aplicação da função hash, ele vai gerar também um hash totalmente aleatório. Se você quiser testar outras palavras e outros hashes, você pode entrar aqui nesse site. Mas a ideia que eu quero passar é, veja que é impossível você prever o seu resultado, a sua entrada a partir da sua saída. A função hash embaralha totalmente e isso dá segurança para quem está tentando criptografar a informação. Daí então nasceu o algoritmo SHA-1, que é basicamente um RCA com essa característica de chave pública privadas do algoritmo de curvas elípticas, integrado com as funções hash. Quem desenvolveu o SHA-1 foi o NSA e foi padronizado pelo NIST. Essas são as principais organizações que trabalham e desenvolvem pesquisa nesse assunto. São os pioneiros nessa questão. Mas o SHA-1 ele é muito frágil, por isso que o algoritmo evoluiu para o SHA-256. O SHA-1 ele é muito fácil de quebrar. Aqui a gente tem um exemplo dele, o texto. A gente tem a chave pública do nosso recipiente, que seria o nosso destinatário. A gente vai criptografar a partir de uma função hash a mensagem com a chave pública. A gente vai fazer o broadcast do texto após a função hash e vai estar disponível para todo mundo essa informação. Contudo, somente a pessoa da chave pública correspondente com a sua chave privada vai conseguir decifrar essa informação e obter a mensagem verdadeira. O ponto é que o SHA-1 ele é muito frágil. Esse algoritmo precisou ser evoluído e hoje o mercado utiliza o SHA-256. Existem algoritmos mais eficientes, mas o Bitcoin hoje usa o SHA-256 e é suficiente, até hoje não houve problema em relação a ele. Mas qual o problema principal que a criptografia nos ajuda a resolver? O problema técnico é o envio em duplicado. Se você tem um dinheiro digital, como é que você vai garantir que a pessoa que está lhe enviando o dinheiro não falsificou esse dinheiro e mandou para outra pessoa ao mesmo tempo? De alguma forma ela está te roubando. A gente sabe que no sistema legado no Legacy a gente precisa de um interlocutor, uma terceira pessoa que vai garantir a operação. Mas se a gente quer criar um sistema eletrônico, um sistema bancário totalmente independente, sem um operador, uma terceira pessoa garantindo as negociações, como é que a gente vai resolver esse problema? Como evitar a falsificação? Que dentro da literatura é o problema do general bizantino. O general bizantino precisa fazer um ataque. Esse ataque ele vai enviar grupos de soldados e ele precisa fazer de forma coordenada para que seja um sucesso, morra menos gente e seja mais eficiente. O problema é como ele vai garantir que a mensagem vai chegar de forma uniforme em todos os grupos. Ele vai enviar mensageiros, mas como garantir que o mensageiro não vai ser boicotado, aí a mensagem não vai chegar ou vai chegar errada? Como foi então que o Bitcoin resolveu esse problema de coordenação? Como foi então que o Bitcoin resolveu esse problema da rede? Um problema de coordenação. Problema característico de sistemas distribuídos que não possui servidor central, não possui uma contraparte organizando toda a operação. Te espero então na próxima aula em que vamos fazer uma análise profunda do white paper e entender tudo o que depois foi consolidado no software.